Eram anos negros, o terror andava pela rua, ninguém andava seguro. As pessoas, na nossa sociedade, bastava tu tossires, bastava teres febre, qualquer coisa, sentir-te um bocadinho pior, as pessoas afastavam-se logo de ti. Nunca mais me esqueço daquela vez que a minha tia apareceu em casa com um alto, aqui debaixo do braço. Foi horrível. Oh, Sra. Bílio, é pela sua saúde. Alô Alices, alô Raúls, bem-vindos a mais um Médio Ensinamento. O vídeo de hoje vai ser assim um bocadinho diferente e quero aproveitar para vos dizer que vamos começar uma série comigo que é Doenças com História. Hoje, especificamente, vamos falar sobre uma fase muito negra, muito sombria da história da humanidade. Uma fase assombrada por uma doença que dizimou milhões de pessoas em todo o mundo. A peste. Para além da pandemia que estamos a vivenciar na nossa atualidade, a humanidade já atravessou muitas outras pandemias e algumas bem piores. Uma dessas pandemias ficou extremamente conhecida no século XIV por ter dizimado milhões de pessoas, principalmente na Europa, no Norte da África e na Ásia. Imaginem assim, vocês são um habitante da Sicília e estão a viver a vossa vida muito tranquilamente e finalmente, ao fim de uma data de tempo, 12 navios que tinham saído para ir fazer coisas de navios, finalmente estão a regressar a casa. Quando começam a descarregar os navios, a tirar os materiais, tu e os outros habitantes que vieram ao porto para dar as boas-vindas aos marinheiros deparam-se com um cenário atípico. Algo não está bem, pensam vocês. Os marinheiros estavam quase todos mortos ou gravemente doentes e tinham háltos negros e pustulentos pelo corpo. As autoridades sicilianas acodem ao porto para ordenar que os navios se afastem da margem, tentando assim salvar o resto da população de uma possível contaminação. Mas era tarde demais. Em 5 anos, este pequeno ajuntamento de pessoas para dar as boas-vindas aos marinheiros culminou na dizimação de praticamente 1/3 da população de toda a Europa. Mas o que é afinal a peste? Sim, malta, o que é e não o que foi. A peste ainda existe. Mas já falamos sobre isso mais à frente. A peste é uma doença causada por uma bactéria que nós designamos Yersinia pestis. Esta bactéria pode infectar tanto seres humanos como outros mamíferos. Sim, malta, porque nós também somos mamíferos. Temos mamas, por isso somos mamíferos. A forma mais comum de transmissão é através da picada de pulgas, que são portadoras desta bactéria. Mas atenção, pulgas não são mamíferos, por isso elas são portadoras da bactéria, mas não estão infectadas com a bactéria. Ou seja, não têm a doença causada pela bactéria, só têm a bactéria. Ou então, quando alguém entra em contacto diretamente com o animal infectado. Devem imaginar que no século XIV, naquela altura em que houve um surto maior, as cidades não tinham propriamente saneamento básico e as pessoas não tinham uma higiene pessoal muito boa, vivia toda a gente no meio dos ratos e daquela badalhoquice toda, por isso... Claro que ia correr mal. Antes de avançarmos mais, quero só esclarecer aqui uma coisa que muitos de nós temos dúvidas, incluindo eu, antes de ler. O nome da doença é peste. Existem 3 subcategorias desta doença. A peste bubónica, a peste pneumónica e a peste septicémica. O nome peste negra é dado à doença na fase em que dizimam mais pessoas, ou seja, no século XIV, na época medieval. Esta época da história é que foi negra. Então, e que sintomas é que estão associados à peste? Depende do subtipo que estamos a falar. Na peste bubónica, que é também a mais comum, a pessoa desenvolve febre súbita mais ou menos entre 2 a 6 dias após a exposição à bactéria. Pode envolver também dores de cabeça, fraqueza acentuada e geralmente está associada a um ou mais alto no corpo, geralmente na zona das axilas, pescoço ou virilhas. Sabe-se hoje em dia que esses altos no corpo correspondem a nodos ou gânglios linfáticos inflamados e causam muita dor. São vulgarmente designados por bubões, daí a peste bubónica. Este subtipo é mais frequentemente causado pela mordidela da pulga ou contacto direto com o animal infectado. Caso não seja tratado, aí pode-se espalhar para os pulmões e teremos a peste pneumónica, ou mesmo para a corrente sanguínea e temos a peste septicémica. Na peste pneumónica, tal como eu referi na subcategoria anterior, a pessoa vai ter febre, dores de cabeça, uma fraqueza e um cansaço
super acentuado, mas vai desenvolver também uma pneumonia de evolução muito rápida, associada a dificuldade respiratória, dor torácica, tosse com expectoração com sangue. Este é o único subtipo que ocorre transmissão de ser humano para ser humano. A pessoa está ali toda infectada, começa a tossir, vão as gotículas todas, espalha-se e a pessoa que está aqui respira infectada. Na peste septicémica, tal como nas outras, a pessoa vai ter febre, dor de cabeça, muito cansaço. O que pode acontecer ao fim de um tempo, se a pessoa não for tratada, é que pode culminar numa falência multiorgânica, ou seja, vários órgãos do corpo vão começar a falhar, a não responder. Outra coisa frequente é mesmo a ocorrência de hemorragia interna. Então, mas estes 3 subtipos são causados pela mesma bactéria? Sim, são todos causados pela mesma bactéria. A grande diferença está na região do corpo afetada e na forma como foi transmitido. O diagnóstico é muito feito à base da clínica, ou seja, se a pessoa vive numa zona endémica, ou seja, uma zona com grande probabilidade de adquirirmos essa doença e apresenta um bubão, pronto, ok, é um diagnóstico muito feito com base nestes 2 fatores. O problema é quando não existem os bubões. Estamos a falar da peste pneumónica ou da peste septicémica. Aí o diagnóstico fica muito mais complicado porque os sintomas são um bocado gerais. Febre, mal-estar, tosse. Faz-vos lembrar alguma coisa. Para além de avaliarmos a clínica do doente, também é importante fazermos análise ao sangue, fazermos análise aos próprios bubões que a pessoa tem, até à expectoração. Felizmente, hoje em dia, nós temos uma solução. Felizmente, como a peste é causada por uma bactéria, é suscetível aos nossos antibióticos modernos. Apesar de ser uma doença grave, existem soluções que salvam vidas atualmente. Então quer dizer que a peste ainda existe atualmente? Sim. O subtipo mais comum foi e continua a ser a peste bubónica. Ainda existe principalmente na Ásia, em África e nos Estados Unidos da América, principalmente na região oeste. Mas existem muito poucos casos, é atualmente uma doença rara, e quando se encontram esses casos, geralmente estão associados a áreas rurais. Atualmente, a probabilidade de uma pessoa contrair peste é muito pequena. Esta doença matou milhões de pessoas na época medieval porque não haviam cuidados de higiene, saneamento básico, não haviam esgotos, não haviam antibióticos que fazem aqui toda a diferença e também não haviam meios de diagnóstico precoces e adequados. Então, mas porquê é que nos estás a falar desta doença? Perguntam vocês. Bem, a peste ainda existe, é uma doença grave e apesar da probabilidade de eu, a Inês ou vocês virem a contrair esta doença ser quase nula, a verdade é que existe uma coisa muito importante que eu tenho e que eu acho que muitos de vocês também têm. Curiosidade mórbida. Daí eu ter feito este vídeo. Penso que quase toda a gente já se deparou na internet com aquelas imagens dos médicos todos vestidos de preto, com máscaras assustadoras com bicos de pássaro enormes. Antigamente acreditava-se que a propagação desta doença era feita pela inalação de odores fétidos a tecidos em putrefação, água contaminada. As máscaras eram compridas em forma de bico de pássaro porque assim acreditava-se que se conseguia manter o odor fétido o mais afastado possível do nariz do médico e dessa forma ele não ficava infectado. Uma pequena curiosidade. Em França, na época medieval, já se sabia que a grande fonte de peste eram os ratos pretos que andavam lá no meio da cidade ou junto às pessoas. Então o que é que foi feito? Trouxeram uma população de ratos cinzentos para fazer competição com esta população de ratos pretos, diminuindo assim o número dos pretos. As pulgas também afetavam os cinzentos, mas como eles não tinham à vontade tão grande para estar no meio da população, no meio da cidade, não havia tanta transmissão ao ser humano. E aí diminuiu-se imenso o número de casos. E pronto, malta, acho que é tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, partilhar, subscrever. Fiquem aí para um próximo mero ensinamento e pela vossa saúde, alimentem a vossa curiosidade mórbida connosco.